Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre small caps. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like, compartilhar e coloque aqui nos comentários o que vocês acham dessa ação que eu vou comentar, se vocês gostam de small caps, gostam de dividendos e, claro, as ações que vocês queiram que eu comente aí no próximo vídeo, né? Lembro que eu trago as informações, são todas aqui do nosso setor de análise. Aproximadamente, pessoal, acho que faz uns 2 meses, não sei se faz tanto, eu fiz um vídeo falando sobre Taurus, né? E colocando a Taurus como uma grande small cap vaca leiteira. Esse termo vaca leiteira, ele é relativo àquelas empresas que pagam muitos dividendos, e a gente gosta também de ter algumas empresas que pagam dividendos e que têm potencial de valorização da ação em função do crescimento da empresa, como é o caso da Taurus, tá? E tinha uma pergunta bem interessante nesse vídeo, se não me falha a memória, do Alexandre, que queria saber se existiam small caps de commodities que também teria esse perfil aqui de ser uma boa pagadora de dividendos e também ter um potencial interessante de crescimento, e sim, né? Tem justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Eu lembro, né, pessoal, que claro que as empresas de commodities, elas têm uma dinâmica diferente, até porque normalmente elas passam por ciclos. Agora, quando a gente surfa grandes ciclos de longo prazo, 10 anos, 20 anos que pode acontecer, a gente pode sim ganhar dinheiro com commodities. E a gente comenta sempre, né, pessoal, que é importante o investidor abrir um pouco a mente quando ele vai montar uma carteira focada em dividendos. Lembrar que tem ativos internacionais, lembrar que tem empresas de commodities e lembrar que a maioria dessas empresas brasileiras de commodities, por exemplo, elas trabalham forte com exportação e a gente tem um pedaço da receita em dólar, né, o que é muito importante para manter o equilíbrio aí na carteira, tá? Então é importante abrir a mente nesse sentido, né? Lembrando que algumas dessas empresas têm mais necessidade de investimento, porque elas passam por bons momentos e aí elas querem aproveitar para investir agora para ter mais receita no futuro, e como elas não têm problema com venda, elas vão acabar gerando mais caixa. E tem aquelas empresas que não têm necessidade de investimento, né? Então elas conseguem aumentar preço, a commodity que elas utilizam estão num ciclo favorável e elas não precisam investir muito, conseguem também aumentar a produção em função de já ter uma boa capacidade produtiva, tá? Como é o caso da empresa aqui que a gente vai ver hoje. Eu só quero deixar antes para vocês, pessoal, esse cupom relativo ao aniversário da Capitalizo, até 50% de desconto nas nossas assinaturas, e vou deixar para vocês aqui também na descrição, né, pessoal? Tem as nossas assinaturas, tem ali o relatório de performance, tá, onde tem os resultados das estratégias de médio prazo, de longo prazo. Eu lembro que a gente tem carteira de micro e small caps e tem carteira de dividendos de longo prazo também, tá? Tem vídeo, vocês podem olhar os resultados, né? Sempre atualizado aqui diariamente, o yield on cost, o yield, e qualquer dúvida vocês podem aí nos contatar. Então a empresa, né, pessoal, que a gente vai comentar hoje é a Ferbasa, né? Faz tempo que a gente não tem vídeo aqui da Ferbasa, né? Ela não é segredo para ninguém que a gente gosta demais da empresa, né? A gente já considera a Ferbasa já há uns 3 anos carinhosamente aí como a melhor small cap da bolsa. E o que a Ferbasa tem de especial, né, pessoal? Ela é uma empresa que foi fundada lá nos anos 60 e ela é a única produtora integrada e ela é toda verticalizada, né, de ferro cromo e ferro silício nas Américas, tá? Lembrando que eles têm hoje só de reservas lá de minério de cromo para mais de 80 anos, né? Esse é o principal ativo da empresa. Ela produz tudo lá na Bahia, tá? E o que acontece, pessoal, né? O ferro cromo ele serve para fazer aço inoxidável. Então, o ciclo ele é bastante favorável, né? A gente tem que lembrar que a África do Sul, que é um dos principais produtores, tem sérias dificuldades hoje para produzir. A China, que é o grande produtor, precisa de ferro cromo, então eles não vão exportar. E a gente tem o crescimento da Índia, né? E quando, à medida, né, que esses países aumentam a população na classe média, é natural que as pessoas utilizem mais aço inoxidável. Então tem um potencial gigantesco aqui. Parecido com o que aconteceu com o minério
se a gente pegar aí nos últimos 20, 30 anos. Claro que é cíclico, né, pessoal? A Ferbasa fez vários aumentos do ferro-cromo, ferro-silício para os clientes europeus aí nos últimos anos, mas não é só para cima, né? Isso aqui tem volatilidade também, mas hoje não tem nada indicando que esse ciclo positivo de longo prazo da Ferbasa vai terminar, né? Então a gente tem uma empresa redondinha, nós temos uma empresa que tem a receita dela toda dolarizada e tem mercado, né? E além disso ela consegue repassar preço, principalmente nesse momento aí que os custos são maiores em função da inflação, isso a gente já comentou algumas vezes. E o mais importante, né, pessoal, a Ferbasa é diferenciada nesse sentido quando a gente fala em perspectivas de investimento, porque o dono da Ferbasa é uma fundação, né? Então eles precisam de dividendos, né? Não tem grandes projetos aqui para a Ferbasa fazer, né? Não tem venda da Ferbasa, não tem nada nesse sentido. É uma empresa que tem esse ativo muito bom, que é essa mina, né? Que tem essa questão do minério de cromo, assim traçando um paralelo como a CSN Mineração, que tem a Casa de Pedra, ela não precisa de mais nada, né? Só com a Casa de Pedra ela já lava a égua, né? Como diz o outro aí, de ganhar dinheiro com minério. É a mesma coisa que a Ferbasa, ela não tem muita necessidade de investimento e o mercado dela aí tem uma perspectiva bastante positiva. E o que acontece, pessoal? Quando uma empresa tem esses fatores que eu comentei agora, pode aumentar a receita, mas não precisa investir muito, ela acaba tendo margens muito elevadas, ROIs bastante elevados, como é o caso aqui da Ferbasa. A Ferbasa não teve um quarto trimestre tão bom assim, né, de 2022, tanto que as ações caíram um pouco aí nas últimas semanas, né, mas que é normal, faz parte do mercado. Mas quando a gente olha o resultado consolidado de 2022, dá para ver exatamente isso, né? O dólar praticado foi mais baixo do que 2021. Agora, pessoal, o dólar acima de 4,30, 4,50, o dólar está 5,30. 4,30, 4,50, a Ferbasa já ganha muito dinheiro, aí já é um dólar bom, tá? A receita líquida foi de 3,1 bi, subiu de 2,3 para 3,1, né? Os custos aqui acabaram se mantendo, né? Então a gente teve um forte aumento dos preços dos produtos, tanto que o custo aqui sobre a receita caiu até, era 57%, caiu para 54%, a margem EBITDA aumentou, né? E o lucro líquido saiu de 642 milhões para 1 bi, 33,8% de margem, ROI acima de 30% também. Então a empresa teve uma receita líquida de 3 bi 100 e um lucro aí de quase 1 bi 100. Quantas empresas conseguem, né, nesse período que a gente está a apresentar resultados como a Ferbasa? Dá para contar nas duas mãos, dá para contar nos dedos, né? E como a Ferbasa não tem muita necessidade de investimento, pessoal, o que vai acontecer? Ela vai distribuir muito dividendo, né? Muito parecido no caso da Taurus que a gente comentou, sendo que a Taurus tem muito mais para investir do que o caso aqui da Ferbasa. E o que é legal, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui como dá para ganhar dinheiro com as duas coisas, com a valorização, né? Claro que isso depende do mercado, ninguém está falando na semana que vem, mas não faz sentido a empresa crescer o lucro no longo prazo e o preço da ação não subir, porque senão ela vai pagar um dividendo muito alto, né? E mesmo com a alta boa que nós tivemos das ações nos últimos anos, se pegar os últimos 3 anos, subiu uns 200 e poucos %, ela permanece muito barata. Hoje o PL da Ferbasa é 4,3, um PVP de 1,5, né? O yield dela está em torno de 10%, mesmo com a alta das ações, vale 4 bi em bolsa. E é uma empresa que tem uma situação financeira muito tranquila, até porque a empresa não tem necessidade de investimento. Então hoje ela tem uma dívida líquida negativa de 530 milhões de reais. Ela paga a dívida dela e sobra aí 530 milhões de reais. Então é exatamente esse o caso que eu falei, né? Um bom mercado, baixa necessidade de investimento, tem muito lucro e vai ter que distribuir dividendos, né? A gente não pode esquecer que a fundação lá da Ferbasa, que é dona da empresa, controla ela, quer dividendos também, né? E aqui, pessoal, tem essa questão interessante, como a gente pode juntar as duas coisas. Essa aqui foi a primeira vez que a gente recomendou a Ferbasa, dia 13/9/2019, focado em dividendos, tá? Ela distribuiu nesse período R$ 6,57. Em relação ao preço que nós recomendamos a compra, o yield on cost, né, que é o quanto que eu recebi de dividendos em relação ao preço que eu paguei a ação, foi de 42,8%. Isso sem considerar reinvestimento de dividendos. Então, quem comprou lá X mil reais,
de Ferbasa e foi tirando esses dividendos, recebeu 42,8% e a ação valorizou 233%. Então, eu tive todo esse pagamento de dividendos mais uma valorização de 233%. Por que as ações valorizaram? É no longo prazo, mas por que elas valorizaram? Porque o lucro cresceu, né, pessoal? Quando o lucro cresce, a empresa distribui mais dividendos e as pessoas não vão ficar paradas olhando uma empresa pagar dividendo demais e não vão ficar com vontade de comprar essas ações, né? Isso faz com que as ações normalmente valorizem aí no longo prazo. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma empresa que aumentou o lucro em 10 anos, 15, 20 anos e o preço das ações não acabou acompanhando, tá? Só para vocês terem uma ideia, como comparativo, o IDIV, que é como se fosse o Ibovespa, mas das ações de pagadores de dividendo, subiu 16% e o Ibovespa caiu 0,8% no mesmo período, né? Então a gente pode sim e deve, tá, pessoal, buscar colocar esse tipo de ativo também numa boa carteira de dividendos ou numa boa carteira de micro e small caps, né? Porque eu posso ter também numa carteira de micro e small caps empresas que paguem bons dividendos e posso ter um tipo de empresa como a Ferbasa também numa empresa numa carteira de crescimento, né? Porque apesar da empresa não crescer, ela tem capacidade de aumentar a sua receita, né? Quando eu digo empresa não precisar crescer, não precisar investir, fazer uma série, né, de investimentos aí para aumentar a sua receita, tá? Então, vale a pena sim, né? E respondido para o Alexandre, a gente consegue encontrar também em commodities vacas leiteiras ou small caps aí, vacas leiteiras. Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar um e-mail para contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, pode nos chamar no WhatsApp, é só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!